Ok, minha gente, já de volta. Agora, como eu estou falando aí já há alguns dias, Pastor Eliseu, lá de Bom Sucesso, né? E veio bater papo com a gente sobre eventos que vão acontecer lá em Bom Sucesso e também sobre o mundo em que vivemos. Ontem, por exemplo, a gente recebeu aqui o Neilando, cantou pra caramba, né? Foi muito legal a participação do Neilando aqui no programa. E, enfim, e a gente conversa, a gente fala sobre tudo, né? Roberto Laurindo também, foi um bate-papo muito legal ontem com ele. E aí hoje a gente vai conversar sobre tudo e sobre todos. Fala, irmão. É um prazer mais uma vez, meu amigo Hélio, a TV Diário, ao seu excelente programa que você sempre conduz com maestria na nossa cidade, compartilhando vários temas, abordando como há pouco você estava abordando a questão do estupro, da violência sexual, né, de quantos casos que são publicados e que a gente tem conhecimento. Fora outros que acontecem nos bastidores, como disse o delegado na entrevista, né, que as pessoas têm medo. Então, o seu programa, ele aborda vários temas, sempre em evidência, e é um prazer estar aqui mais uma vez, sentado nessa cadeira do seu lado. Não, eu aqui. que preciso de vocês sempre aqui. Eliseu, você quer ver uma coisa? Eu tive, durante um período, junto com o Davi na Igreja do Brasil para Cristo, e depois a vida me levou para a Missão Metodista Meudon com a Gabi, com o Sérgio, enfim. E lá tem um trabalho social muito grande. E eu senti que as mulheres, quando a gente fala em alguma coisa de violência, no geral, contra as mulheres, elas não vão, elas têm medo de denunciar. É mais fácil elas procurarem a igreja. Elas têm menos medo de falar numa igreja do que ir numa delegacia ou procurar um posto de atendimento à mulher, como aqui tem, lá no Meudon inclusive tem. Você já sentiu isso? Essa facilidade das mulheres procurarem o pastor? Sim. E olha, eu vou falar uma coisa para você, que eu até falei nos bastidores aqui do programa, que isso não tem oração que resolva. Isso é caso de polícia. Porque o pastor ou o líder religioso que ele acoberta a violência doméstica ou violência sexual, ele acaba sendo conivente. Então, a minha forma de conduzir esse processo, ele cirurgicamente falando, de procurar a polícia. Mas como que é a estrutura que hoje nós temos, como o delegado mesmo estava falando, de dar o suporte, de dar a segurança? Porque nós sabemos de casos, não aqui, eu não conheço publicamente, mas de casos que a gente acompanha, de que a denúncia é feita na justiça ou na polícia e o agressor, posteriormente, acaba cometendo um crime pior ainda. Sim. Então, há esse medo e esse receio. Então, a nossa missão, Hélio, e você, telespectador, é tratar a prevenção. É envolver Deus. É pedir a proteção de Deus. Eu tenho filha que estuda, que anda à noite aqui, acolá. E eu tenho muitos jovenzinhos e adolescentes que já confessaram para mim. Entendeu? Os traumas que já viveram, como o próprio delegado disse, dentro de casa. Quer dizer, o inimigo, ele está sempre dentro. Na maioria dos casos, ele está dentro de casa. Então a gente tem que ter muito tato para poder recuperar o agredido, né? E saber como conduzir esse processo junto com a família sobre o agressor. Pois é bom a gente entrar nisso. Até porque isso dá um conforto às pessoas. Saber que você tem aonde recorrer. E a igreja é um dos caminhos. A igreja, com certeza... eu tenho conversado com o pessoal do Copete, que, aliás, o Eliseu também é do Copete, né? Sobre esse assunto, já conversei com o Marcos Basílio, com o Jonas, e o acolhimento a pessoas. Como é que é essa experiência? Você já teve crianças que te procuraram? Sim. E você se sente preparado para isso, Eliseu? Hélio, eu acho que nós nunca estamos assim
não podemos dizer que estamos preparados, porque é algo que mexe muito com sentimento. Então, cada caso que a gente trata é um caso específico. E falar que nós, como igreja, estamos preparados, eu acredito que nós não podemos falar isso. Há casos que é pastoral, que é caso de gabinete, mas há casos que é um psicólogo que precisa atender, entendeu? E a minha missão não é ter todas as respostas. A missão de um líder espiritual, um líder comunitário, um líder religioso, ele não pode querer dizer que ele tem todas as respostas, mas ele pode encaminhar, assim, olha, ali é um lugar que você vai ter uma solução para o seu problema. Porque um tipo de criança que ela foi violentada dentro de casa ou em algum outro ambiente, ela cresce com muitos traumas que ela precisa ser tratada. Hoje, existem mulheres, ou até mesmo homens, né, jovenzinhos, que foram violentados, que guardam isso para si, talvez alguns estejam nos observando agora, né, e não têm confiança de poder compartilhar e vive como que fosse um trauma que precisa ser resolvido. Carrega aquilo para a vida Então, toda. é como que tu tivesse comido uma comida estragada e enquanto você não consegue colocar aquilo para fora, você não se sente aliviado. A igreja, ela é um lugar de refúgio, ela é um lugar de tratamento, mas também é um lugar que a igreja não tem todas as respostas. Deus, sim. Deus, ele pode tratar definitivamente todas as pessoas, desde que essa pessoa ela encontre em Deus esse espaço de confiança, aonde a igreja ela permite esse acesso. A igreja é muito importante. Entendeu? Então, hoje, como projetos que a gente tem no interior, eu já falei outras vezes aqui com você, do futebol, que a gente tem 400 crianças, que a gente atende 4 comunidades hoje. Santa Rosa, Venda Nova, Campo Limpo, uma região do 2º distrito. Do 2º distrito, e Serra do Capim. Então, hoje a minha missão é pregar o evangelho para essas crianças. Tem muitos católicos, muitos que não têm igreja, através do amor, entendeu? Porque através do amor, Hélio, a gente se aproxima, ganha confiança e permite que essa criança seja curada emocionalmente em Deus. Em Deus. Esse projeto que você tem lá em Bom Sucesso, ele foi muito elogiado aqui há cerca de um mês atrás, por um camarada lá de Bom Sucesso, que você conhece também, que é o Zé Carlos Faria. Zé Carlos. E eu estava batendo um papo aqui, Zé Carlos Faria vem sempre aqui também, e a gente começou a falar de Bom Sucesso, ele falou sobre o seu trabalho lá em Bom Sucesso, e não falou em números, mas hoje você tem 400 crianças. Então, são 400 crianças que a gente atende todo sábado no projeto de futebol. E tudo com recurso privado, entendeu? Não tem nenhum vínculo político, porque muitas pessoas dizem assim, pastor Eliseu está sempre envolvido com política. Às vezes as pessoas são mal informadas, entendeu? Nós estamos desde 2009 tratando, trabalhando, restaurando, projetando. E eu vejo hoje, Hélio, muitos dos alunos que passaram nas nossas mãos, hoje são médicos. Eu tenho 2 que foram formados em médicos, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são advogados, tem uma psicóloga que formou e outros que vão formar agora, fisioterapeutas, são produtores rurais. Isso, Hélio. Que passou pela tua história. Isso, que passou pela igreja, que passou por esse projeto, que se sentiu assim curado, sarado de alguns traumas e hoje se sentem bem, entendeu? Hoje eles se sentem livres, porque o evangelho, eu disse isso ontem no meu sermão, o evangelho que não liberta, o evangelho que escraviza, não é evangelho. O evangelho que impõe o medo, o evangelho que quer apresentar o céu pelo inferno, não é o evangelho de Jesus. O evangelho que quer apresentar o céu para alguém, e esse evangelho quer mostrar o medo do inferno, o medo da dor, não é o evangelho que Jesus prega. O evangelho que Jesus prega é um evangelho libertador, é um evangelho que traz vida. Eu tenho que querer o céu por Deus.
não por medo do inferno. E a religiosidade que escraviza, que impõe o medo, está pregando um evangelho que não é o de Cristo. Quando é que essa história começou para você? A história das crianças, de você criar. Quanto tempo tem? Então, E como é que foi o início disso? Então, vamos falar. A gente começou em 2009. A nossa igreja não é uma igreja muito voltada para anciãos. A nossa visão de igreja sempre foi, Hélio, de preparar um espaço para os menos favorecidos. Para pessoas homossexuais, pessoas adúlteras, pessoas excluídas da sociedade. Porque eu entendo, Hélio, que a igreja ela não tem que estar enclausurada dentro de 4 paredes. Eu falo isso da nossa igreja, Batista da Família, falo da igreja católica, falo de qualquer outra igreja. A igreja ela tem que estar posicionada numa comunidade para servir a comunidade, para entender a necessidade da comunidade. Porque uma pessoa, às vezes, que ela já se encontra afastada, dentre aspas, do rótulo de salvo, ela sabe disso. Ela sabe. E o que ela menos precisa é de alguém para apontar o dedo para ela e dizer quais são os pecados dela. Isso o diabo, né, sabe fazer muito bem. Então, quando a igreja ela se posiciona com a visão de oportunizar, de trazer para o acolhimento espiritual, quem vai convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo não é o homem, não é o pastor. Não é o líder religioso, não é a polícia, não é o conselho tutelar, não é a justiça, é Deus. Então, quando a gente envolve esse espaço, um espaço onde essa pessoa se sente bem, onde ela sente a presença de Deus, ela quer estar lá. Excluir as pessoas excluídas? Exatamente. Ela quer estar lá. E uma vez que ela está lá, aí o Espírito Santo de Deus, que trabalha na sua vida, na minha vida, e que agora está trabalhando na vida de alguém que está nos assistindo, ela entende, eu preciso mudar. Então, quando essa mudança parte de dentro para fora, aí há uma mudança genuína. Não por medo do inferno, não por medo da acusação de alguém, mas por um desejo inspirado em Deus. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que é Deus que coloca em nós o anseio pela eternidade. Então, até o desejo de mudar é Deus que coloca. E aí, essa visão começou em 2009, num projeto social que a gente tem desde 2009, chamado Café com Jesus. Por quê? Quando eu trabalho na mente da criança, na formação do caráter dela, que é dos 4 anos em diante, até os 12 anos, e a gente conscientiza que em Deus, em Jesus Cristo, ela pode ser curada, ela pode conquistar sonhos. Nesse processo, dos 4 anos até os 12 anos, ela crendo nessa fé, ela chega em qualquer lugar que ela quiser. Então, o nosso foco hoje, dessas 400 crianças que a gente tem no futebol, mais 100 crianças que a gente atende no domingo de manhã, que é o Café com Jesus, entendeu? A gente quer instruir essas crianças, onde começou o nosso trabalho, a crer em Deus. Eu digo para eles, olha, se você desenvolver a fé em Jesus Cristo e praticar essa fé, Deus pode te levar em lugares que você jamais imaginou que podia chegar. E através dessas crianças, Hélio, a gente chega nas casas. Porque a mudança na vida de uma criança é uma mudança muito natural. Uma criança, se ela não gosta de algo, ela não gosta. Não é verdade? Ela expõe. Perfeito, é verdade. Mas uma criança, quando gosta, ela gosta. E, quer dizer, você fez o caminho inverso, então. Você, em vez de chegar no pai, você chegou no filho. Isso. Nos filhos para chegar nas casas, nos pais. Hélio, eu digo isso para todo mundo, que algumas pessoas da nossa igreja devem estar assistindo, ou da cidade de Teresópolis, ou algumas pessoas que vão assistir depois, Hélio, que se o combustível não for o amor, você não vai conseguir permanecer. Porque criança não entrega dízimo. Criança não tem oferta.
Então, não é uma visão que a gente entende para trazer um crescimento financeiro para a igreja, ou até mesmo numérico. É para tratar exclusivamente cada criança individualmente. Então, hoje, a gente não pensa, é até feio de falar, na família da criança. A gente pensa na criança. Uhum. Perfeito. A gente pensa na criança. Então, a gente tem essa visão que nasceu em 2009, organizamos como congregação e nunca abrimos mão dessa visão. Já tive problemas com outras pessoas, porque a visão que Deus deu para a gente é a nossa identidade. Ela é maior do que a gente é na nossa realidade. Perfeito. E você está crescendo muito a tua congregação, né? Ô Hélio, pelo que eu estou sabendo, né? Eu sei que o crescimento, às vezes, ele é mais visto para quem está de fora do que quem está dentro. Porque a gente está ouvindo falar do que está acontecendo lá em Bom Sucesso. A gente não nasceu hoje, a gente não caiu de paraquedas. A gente trabalha, E o trabalho é igual uma semente de alface que você planta. Eu já fui produtor rural, hoje meu sogro que trabalha. Você bota a plantinha lá, ele é muito engraçado. Você olha para aquela alfacezinha, a sementezinha ou a mudinha, você olha para ela, Hélio, e você não consegue ver o crescimento. Mas ela está crescendo. Uhum. Você não consegue ver. E a vida com Deus é assim. Um ministério, o teu programa, a tua vida com Deus, no seu trabalho com a pastora Gabi, você às vezes não observa um crescimento absurdo ou radical, mas é igual uma plantinha. Você olha para ela e fala, não estou vendo crescer, mas dentro de 40 dias, aquele pé de alface vai estar no ponto de corte. Ele está crescendo. Um dia eu vou pedir, numa próxima vinda tua aqui, que hoje não dá tempo, né? Eu vou pedir para você contar a história do morro, que você queria iniciar a tua vida depois que você casou. Você conhece a história, né? Aí você queria... Não, eu já vi numa das tuas pregações, você contou a história que aí te deram um morro. Toma, faz aqui. Pô, como é que eu vou fazer aqui? Olha, a Márcia Sá está aqui com a gente, a Márcia ali da Missão Metodista, e ela botou, pastor Eliseu, uma bênção sem medidas. Quem vai na sua igreja recebe muito carinho sempre, todo o carinho do mundo. Ela é da Missão Metodista, mas ela já esteve lá na sua igreja também. A Márcia mora no Meudon. Olha, bom, final de semana em Bom Sucesso, vamos falar disso. Vamos lá, gente. Então, envolvido com esse processo de restauração de crianças e jovenzinhos e adolescentes, feridos na alma, né? Porque hoje talvez a doença que mais tem crescido são doenças psicossomáticas, são doenças na alma, são doenças que o médico não consegue clinicar, né? E a gente está trazendo esse final de semana uma pessoa que hoje é referência no Brasil, o cantor Leandro Borges. A gente diz que ele não canta canções, ele canta com a alma. E vai ser pela primeira vez em Teresópolis, o Leandro Borges. É um sonho que eu tinha no coração de poder trazê-lo, e eu ganhei de presente para a gente trazer para a nossa cidade, para o interior de Teresópolis, esse menino crente, esse menino que é de Deus, esse rapaz que tem, assim, você quando escuta uma canção dele, você se apaixona, porque ele não fala apenas uma canção cantada, ele fala com a alma e para a alma. Muitos testemunhos de cura através da vida do Leandro. Aonde vai ser? Então, a gente está fazendo esse evento, né, como voluntários ali em Bom Sucesso, a Igreja Batista da Família, com apoio do Copete Interior, onde todos os pastores do interior, das cidades, vão estar envolvidos. Como nós falamos há pouco na abertura da nossa participação, do nosso bloco, a gente tratar a prevenção, envolver Deus diretamente no agressor e no agredido. Então, na Praça de Bom Sucesso, sábado agora, Leandro Borges e banda, numa carreta fantástica do meu amigo João Marcos. João Marcos. Né? João Marcos é um cara maravilhoso, de uma pessoa que só faz o bem para a nossa cidade. E aí eu vim aqui para conversar um pouquinho com você. Deixa a gente ver aí o Leandro Borges, ele cantando. A gente tem aqui um vídeo do Leandro Borges cantando. Coloca pra gente aí, Alex. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós.
só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. É isso aí. Ok, então ele vai estar esse final de semana. O professor Leandro está aqui com a gente. Leandro Coutinho, ele botou: parabéns, pastor, sou professor e sei como é trabalhoso, mas ao mesmo tempo regozijante trabalhar com crianças e adolescentes. A igreja é o corpo de Cristo na terra e assim tem que ser o sal do nosso mundo, como nosso Senhor ordenou. Que ele continue abençoando mais e mais a tua obra. Professor Leandro Coutinho. Parabéns, professor. A gente tem também uma convocação, uma chamada aí do Leandro, que vai estar em Teresópolis nesse final de semana. Olá, meus amigos e irmãos de Teresópolis e região, aqui é o cantor Leandro Borges. Eu quero dizer a vocês que dia 17 de junho eu vou estar aí pela primeira vez na Praça de Bom Sucesso junto com o pastor Eliseu Rezende. E você, sua família, seus amigos são os nossos convidados. Marca todo mundo, chama todo mundo aí e vem adorar com a gente, porque vai ser uma noite inesquecível a partir das 19 horas. Esperamos vocês lá. Um grande abraço. Então, exatamente, é fácil achar, porque Bom Sucesso é fácil achar, mas para quem não conhece, só explicando rapidamente, onde vai ser? Teresópolis, Friburgo, quilômetro 28, no centro de Bom Sucesso, na praça ali, em frente à escola, uma escola que tem ali do Mariana Leite Guimarães. Não, ali não é Mariana Leite, não. Ali é Francisco Maria Dália. Ah, tá. Então, antes. Na escola Francisco Maria Dália, é no centro de Bom Sucesso mesmo. Então, vai ter esse show aí do Leandro Borges. É que eu tenho aqui o Leandro Coutinho. A gente vai receber bastante caravana, se você quiser. A gente vai começar às 19 em ponto, porque é uma noite fria, né? Então a gente pretende terminar no máximo às 22 horas, para respeitar todos os horários ali específicos. Então você é o nosso convidado. Se você está vivendo algum momento de depressão, de angústia, se conhece alguém, é uma boa oportunidade para você estar ali, assim, sendo abençoado por Deus, ou também abençoando a vida de alguém. A gente acredita que a atmosfera espiritual, ela influencia muito. Então, quando você está num lugar onde Deus está, a probabilidade de você sair diferente é enorme. A música, tá? A música, o louvor, é uma oração? Eu creio que existem muitas orações que são transformadas em canções. Sim, sim. E muitas canções que são transformadas em orações. Então, eu acredito que é uma mistura. Porque você canta também. Também. Tá? Você também canta. Você tem uma banda, né? Tínhamos, né? Hoje eu estou focado mais em cuidar de pessoas na igreja mesmo. A gente tem lá o nosso Ministério de Louvor, mas acho que eu não levei muito talento para cantar, não. Minha esposa fala... você canta legal. Mas você, quando está cantando, tá? Entrou na segunda, na terceira, você modifica alguma coisa? Você sente alguma coisa? É diferente, é diferente. Quer ver uma coisa? Você, quando não está bem, coloca um louvor. Coloca um louvor. Se não acorda bem, coloca um louvor que engrandece a Deus. Muda. Porque o timbre, a frequência, eu digo sempre isso, a frequência ao qual o nosso corpo ele vive, nós temos uma frequência, uma energia, que nós temos 4 metros que nós irradiamos essa energia. Então, quando nós recebemos essa energia boa, que é a presença de Deus, através de um louvor, através da frequência musical, do timbre, isso mexe com a alma, mexe com o espírito. E Deus que criou a música. Foi Deus quem criou a música. A gente vê o livro dos Salmos, são canções. O livro dos Salmos, todos ali são canções. Então, que tratam da alma, trata do espírito, porque se a alma e o espírito estão tratando do teu corpo físico, ele também se sente disposto. Você falou aí nos Salmos, isso até vale um debate sobre isso, uma opinião que eu tenho aí sobre Davi, né? Mas isso aí um outro dia a gente vai conversar sobre isso. Então, nesse final de semana, tá? Eliseu só confirmando aí, Leandro Borges.
Leandro Borges e Banda, na Praça de Bom Sucesso. É a primeira vez que ele vem aqui. Eu digo, sim, Hélio, que a gente tem sido assim, agraciado por Deus. Primeira vez que nós trouxemos uma dupla sertaneja, também gospel, universitária, André e Felipe, foi a gente que trouxe. A gente trouxe DJ PV, a gente faz sempre alguns eventos. A gente estava parado por conta da pandemia. Ano passado levamos na Praça de Bom Sucesso pela primeira vez Lucas Agostinho e Banda. Então, assim, nós somos assim agraciados por Deus por levar também um programa cultural, né? É um programa cultural para o interior de Teresópolis, que temos sido, assim, digamos, excluídos, né, de grandes eventos, não apenas Bom Sucesso, mas acho que a cidade de Teresópolis tem tido poucos não tem tido, grandes eventos. Nada. Quando você tem... É privado, né? Ou então você tem aí eventos que é mais cerveja, esses eventos de cerveja, que sai fora do foco que a gente gosta. Então é um convite que Teresópolis hoje assim vai ter à sua disposição ali para o interior. Não temos nenhuma pretensão, não tem nenhum vínculo político, não temos nenhum patrocinador, assim, alguém que está bancando esse evento. É Deus. É Deus. É um evento que vai... Não é um show, é um culto, é um show, é um evento, é tudo misturado. É uma oportunidade para você ir, ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor com as canções através do Leandro Borges. 7h em ponto, a gente começa, na Praça de Bom Sucesso. Olha aqui, no programa de ontem, eu tive aqui o Roberto Laurindo batendo papo. O Roberto Laurindo também é do interior, né? Porque a igreja dele é lá em Aparecidinha. Lá em... E Água Quente também, no segundo distrito. Água Quente, também está lá no interior. E ele ontem esteve aqui com a gente, junto com o Laurindo, com o pastor Laurindo, cantaram aqui. Foi um programa muito interessante. Hoje, também do interior, Eliseu está aqui com a gente. Na próxima segunda-feira, eu vou estar com um camarada aqui, um guerreiro, um lutador, né? Está entre cidadão e político, né? Ele ainda não definiu o que vai ser, como é que vai ser, mas ele criou agora a nova Associação de Moradores de Albuquerque. É o meu amigo Carlos Martins. Albuquerque e região. Aí ele vai explicar para a gente, ele vai contar até onde vai essa Associação de Moradores de Albuquerque. Segunda-feira ele vai estar aqui com a gente, com certeza. Já me confirmou, meu amigo Carlos Martins, gente muito boa. A esposa dele é uma das diretoras aqui da Estácio, que estiveram com a gente na última ação social lá na Missão Metodista Beldon, a professora Roberta da Estácio. Muito obrigado, Roberta. Carlos Martins, pessoal da Estácio, segunda-feira aqui no programa. Eliseu, eu preciso encerrar o programa, são quase meio-dia, eu preciso que você encerre. Gostaria que você fizesse aí uma oração pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas nossas crianças, enfim, e por esse final de semana que está começando. Amém, Hélio. Eu queria deixar, antes de a gente orar, uma palavra de 1 minuto. Posso? Pode ser. Leandro Coutinho, vou te mandar. Está aqui no meu bolso, eu esqueci. Cheguei aqui hoje, olhei o telefone do Neilando, botei no bolso para te mandar depois. Neilando é uma benção. Tem uma história na Bíblia que conta a história de uma mulher que ela não podia ter filhos. O nome dela é Ana. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 4 em diante. Só que ao lado dessa mulher tem um homem chamado Eucana. Geralmente a gente só conta a história de Ana. Mas quando a gente vai falar de Eucana, é um homem que é marido, que trabalha nos bastidores para promover essa mulher. Então, quem somos nós no dia a dia antes do milagre acontecer? Quem é você antes da resposta que você precisa de Deus acontecer? Eucana, a Bíblia vai dizer que ele é o tipo de pessoa que continua crendo em Deus, mesmo quando o milagre não acontece. Então, talvez esteja alguém aqui acompanhando a gente, que precisa de um milagre que ainda não aconteceu e está jogado às traças, e está desanimado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não aconteceu, não foi porque Deus não quer. Foi porque talvez você ainda não construiu esse ambiente, essa atmosfera de adoração. Então, a partir de agora, não abra mão. Você pode pensar, é coincidência o que eu estou ouvindo. Não é. Deus está nesse programa, na vida do Hélio. Deus está nesse lugar falando com você. Não abra mão de acreditar que os seus sonhos, eles podem se tornar realidade. Porque é Deus, na sua vida, que dá a última palavra. Vamos orar? Vamos orar.
Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, te agradecemos por cada espectador, por cada pessoa que está acompanhando o programa do Hélio, não apenas no dia de hoje, mas assiduamente acompanha esse programa. E nós hoje temos a oportunidade de orar, de abençoar a nossa cidade, abençoar a nossa comunidade e também abençoar o nosso estado e o nosso Brasil. Entregamos em tuas mãos, Senhor, cada governante, entregamos em tuas mãos essa geração, meu Pai, que hoje precisa muito de ti. As nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Abençoamos os professores nas escolas, que tratam diretamente de cada um desses adolescentes, dessas crianças. Que a tua presença, meu Deus, transforme cada lar, cada família e cada pessoa que está acompanhando a gente agora. Nós oramos crendo numa resposta do céu, porque entendemos que a primeira fonte de provisão para as nossas necessidades é o céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu abençoo cada pessoa que está nos acompanhando, cada família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Grande final de semana para todo mundo. Olha só. Notícia chegando agora para a gente, já está nas redes sociais, o Diário de Teresópolis. Você procura lá, o Diário de Teresópolis já está lá, hein? Um acidente na manhã desta quinta-feira, na Beneficência Portuguesa, deixou 2 trabalhadores feridos. Funcionários de uma empresa terceirizada de reparos de elevadores estavam trabalhando e se machucaram quando o elevador caiu no poço sobre um deles. Foram retirados do local, levados pelo Corpo de Bombeiros para o HCT, onde um deles apresenta um quadro grave, mas estável, e o outro, menos ferido, encontra-se estável. Também acompanhe uma nota da Beneficência Portuguesa, e você já tem essa notícia nas redes sociais aí, está aí no Facebook, no Instagram do Diário. Você pode ver essa notícia completa, e daqui a pouco também a gente está entrando com essa notícia aí para você. Um acidente com elevador deixa 2 pessoas feridas na Beneficência Portuguesa. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser. Grande show para você, grande festa lá em Bom Sucesso, meu irmão. Tamo junto. Segunda-feira a gente está de volta conversando com Carlos Martins, Associação de Moradores de Albuquerque. Aquele abraço. Tchau, pessoal. Sextou.